Riqueza material, saúde, paz e propósito. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que o conceito de Artha pode juntar essas quatro coisas no que a gente costuma chamar de conquista da matéria. Vamos lá, pessoal. Esse vídeo deve ser um pouquinho longo, pessoal, então já vou falando para vocês aqui justamente para as pessoas que estão procurando aí aquelas pílulas, coisas mais curtas, usem aqui as marcações de vídeo para vocês pularem esse trecho inicial, mas ao mesmo tempo eu recomendo para todos vocês que escutem um pouquinho a minha história e o começo aqui desse vídeo justamente para ver se vocês acham um pouco de propósito ou sinergia no que eu vou falar, porque eu tenho certeza que alguns de vocês aí que estão me assistindo devem ser bem parecidos comigo, e pelo menos para mim, os vídeos que eu vi na minha vida e que eu consegui me identificar um pouco com aquela pessoa que estava lá do outro lado, foram vídeos que foram extremamente úteis e me ajudaram a mudar de vida. Eu vou tentar cortar curto aqui, pessoal, e falar um pouquinho só da minha história antes de entrar aí no conceito de Artha e falar das quatro vertentes que a gente falou aqui na introdução. Mas basicamente, pessoal, né, eu sou um cara que desde quando eu era criança eu sou muito curioso, né? Eu gostava muito de explorar o mundo, eu era aquele garoto que gostava de desenhar, de criar coisas, né? E conforme eu fui crescendo, né, pessoal, é óbvio, essas coisas elas vão só se expandindo, né? Então, alguns de vocês talvez me conheçam aqui no canal de um pouco mais antigamente, aí sabem que eu sou um viajante aí inveterado, um fotógrafo aí também, né, de paisagens. E, pessoal, tudo isso, logicamente, começou aí com esse meu desejo de conhecer o mundo, de explorar, de fazer as coisas daquele jeito mesmo que vocês já viram aqui no canal, né? Onde a gente já foi para vários países aí no mundo. Mas, pessoal, eu quero falar um pouco, né? Primeiro sobre como eu cheguei até esse momento, né? Onde eu era esse fotógrafo, né? Essa pessoa que viajava aí pelo mundo todo. Onde eu tô agora, tá? E onde que provavelmente eu vou estar aqui daqui nos próximos anos, que eu acho que faz muito parte dessa jornada que eu comecei agora recentemente. Então, eu sou um concursado público aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, eu moro aqui no Rio de Janeiro, né, eu tenho um conforto financeiro relativamente bom lá com o meu trabalho, né, eu já trabalho lá há mais ou menos 15, 16 anos, e sou muito grato, porque muitas das coisas que eu faço hoje aqui na minha vida, né, foram justamente por conta desse conforto financeiro, né, que não só eu, mas a própria empresa também me proporcionou aí por meio do trabalho que eu faço lá, tá? E pessoal, né, eu tô falando disso aqui para vocês justamente porque, assim, eu sempre fui aquele cara que gostei muito de estudar na minha vida, né, procurei a estabilidade, o conforto, até mesmo porque eu vim de uma família de classe média que não era uma família rica, né? Então meu pai ele sempre falou para mim, ele também era concursado, mas ele ganhava muito menos, né? A gente passava até um pouco de dificuldades em alguns momentos do mês ali, né, para ver se o dinheiro ia dar ou não ia dar. Então, ele sempre falava para mim para eu estudar muito, né, para eu depender só de mim mesmo, tá? Para eu conseguir a minha liberdade. E essa palavra liberdade vai ser muito importante, que eu vou falar dela justamente quando a gente entrar lá no Artha. Liberdade, pessoal, para mim basicamente era isso. Eu chegar, passar no concurso público, ganhar um bom salário com estabilidade e daí para frente eu ter uma vida tranquila, me casar, ter filhos, né? Enfim, né? Poder fazer minhas viagens, né? E eu nem pensava em viagens internacionais nessa época, tá? Eu era uma pessoa que eu nunca tinha viajado na minha vida. Eu já estava no meu mestrado, né? Na época lá da minha faculdade. E aí foi quando eu viajei, né, e comecei a tomar um pouco de gosto ali pela coisa, vi que o mundo era muito mais do que essa cavernazinha que eu tinha nascido aqui no Rio de Janeiro, né? Eu era do subúrbio aqui, então, como eu já falei para vocês, classe média, né? E a gente de alguma forma, né, se virava ali nos 30, né, pra gente ganhar nosso dinheiro e ir sobrevivendo ali mês após mês. Então, pessoal, eu passei no meu concurso. E aí, quando eu passei nesse meu concurso, foi para mim uma libertação muito grande, porque eu percebi que a partir dali eu poderia, vamos dizer assim, viver a vida que eu tanto sonhei, né? De repente comprar um apartamento, né? E como eu já falei aqui para vocês,
começar a viajar mais, me casei. Foi nessa época também que eu conheci a minha esposa, né? Que eu casei logo em seguida. Mas é aquilo, né, pessoal? Assim, né? A gente, durante a vida, vai tendo meio que uma noção um pouco diferente, né, das coisas conforme as coisas vêm chegando. E foi aí que eu comecei a fazer as minhas viagens, né, internacionais ali, né, para começar a conhecer um pouco mais o mundo, tomar gosto pelas coisas e finalmente começar a fotografar, tá? Então, 2014 foi quando eu comecei a, de fato, fotografar nas minhas viagens, né? Eu antes fazia aquelas viagens mais para conhecer cidades, comprar coisas e tudo mais. E a partir de 2014 eu comecei a fotografar paisagens pelo mundo, né, pessoal? Então, eu lembro bem que eu comecei a minha jornada, acho que foi lá na Califórnia, né, em 2014, e também eu acho que a gente fez uma viagenzinha para o Havaí nessa época lá, né? E eu tomei gosto de fotografar aqueles pôres do sol, aquelas montanhas e tudo mais. E logo depois eu comecei a seguir essa carreira de fotógrafo de paisagem até então, tá bom? E assim, engraçado que nessa época, pessoal, eu já tinha um pouco de ressalvas com relação ao meu concurso público, né, que eu fiz. Porque de certa forma era bom, me pagava bem um salário ali, e eu tinha aquele meu conforto todo, mas eu via muitas coisas ali que para mim já bloqueavam um pouco esse conceito de liberdade. Então, uma das coisas que para mim foi um grande divisor de águas ali, né, foi quando eu via colegas assim que estavam completamente acomodados lá naquela situação, inclusive até pessoas mais velhas, e eu ficava muito chateado com aquilo porque eu pensava, né, eu falei, cara, eu não quero ser essa pessoa daqui a 20, daqui a 30 anos, por exemplo, aqui dentro da empresa, né? Uma pessoa às vezes que, cara, ficava ali anos e anos sem produzir nada, né? Ou então uma pessoa às vezes que dormia na própria estação de trabalho, né? Às vezes tirava aquele cochilo lá assim, né? Numa época que, enfim, as pessoas às vezes nem se importavam muito com isso. E eu resolvi que eu não queria também ser uma pessoa assim, né? E eu comecei a correr atrás dos meus sonhos, né? Da minha liberdade maior. E, claro, foi nessa época também que eu comecei o meu canal aqui no YouTube, né, pessoal? Se vocês me acompanham há mais tempo aí, vão ver que tem vídeos meus aqui de quase 10 anos atrás, né? Acho que era 2015 que eu comecei meu sonho aqui. E comecei justamente ensinando fotografia, né? De uma forma mais ampla, né? Depois comecei a falar aqui de fotografia de paisagens e tudo mais. Só que, por algum motivo, né, depois de alguns anos aí nessa jornada da fotografia também, eu comecei a me sentir um pouco preso, tá? E essa prisão foi muito engraçada, porque é um paradoxo, né? A gente viaja muito, né? A gente vai para lugares, às vezes até inacessíveis, lugares que são extremamente longe, né? Você pega um carro e anda horas e horas, às vezes em estradas vazias, né? Para você chegar numa paisagem que quase ninguém nunca viu. Mas ainda assim, né? Engraçado. Nessa época teve um grande boom aí das redes sociais, né? Deve ter sido lá mais ou menos para 2018, 2017. E vários desses lugares viraram moda também, tá? Então posso citar alguns aqui para vocês, como por exemplo a Islândia, né? Virou uma grande moda aí pro pessoal. Alguns lugares aí lá dentro da Europa, né? Lá no norte da Itália, lá nas Dolomitas, por exemplo, ninguém conhecia, depois virou uma febre, né? E engraçado que eu comecei a me sentir preso também nesse modelo, né, pessoal? Eu cheguei e falei assim, cara, isso aqui tá começando a ficar chato, tá começando a ficar enjoado, porque tudo que eu fazia eu sentia que eu estava ficando ali um pouco parecido com todo mundo que estava fazendo as mesmas coisas, né? Então você vai para os mesmos lugares que alguns fotógrafos, inclusive eu cheguei até a encontrar com alguns desses fotógrafos nesses lugares que eu fui, apesar de eu ser um grande fã aí de vários deles, né? Eu cheguei a esbarrar com esses fotógrafos lá e vi, cara, esse cara tá no mesmo lugar que eu aqui, né? Fotografando a mesma paisagem no mesmo lugar e a gente vai postar nas mesmas redes sociais essas fotos, né? E eu comecei a me sentir meio estranho com aquilo tudo, né? Porque, como eu disse pra vocês aqui desde o começo, né? Eu sempre fui uma criança ali que eu queria seguir por um caminho diferente, fazer coisas que eu me sentia livre, né? O suficiente, não queria ficar copiando os outros e fazendo coisas iguais. E daí que eu comecei um pouco a ter essa minha noção de liberdade pessoal, que hoje eu tô começando a desenvolver esse modelo aqui, que é o Arta, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Só mais uma coisa que contribuiu muito aí para esse meu desejo de liberdade, pessoal, foi um amigo, né, que talvez até ele esteja assistindo esse vídeo aqui agora, que me influenciou muito, né, na época do trabalho, e ele
estava num estágio de alcançar a liberdade financeira dele. Então por que eu estou falando isso? Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo aqui já até me perguntaram, né? Poxa, como que você vive de YouTube? Ou como que você vive desse hobby aí que você tem, né? E que você está fazendo, né? Essas fotografias maravilhosas pelo mundo, essas viagens que teoricamente são caras também, né? E eu sempre falava para essas pessoas que eu não vivia disso, né? Na verdade, isso era muito legal, mas eu conseguia sustentar esse meu hobby justamente por meio do meu trabalho, né? Só que eu sempre ficava com esse incômodo dentro de mim, né? De um dia me libertar desse trabalho e de fato viver disso, né? De tirar fotos, de fazer vídeos do YouTube e tudo mais, né? E esse meu colega, ele estava num estágio que eu achei muito legal e ele me influenciou muito, que era um estágio de pré-liberdade financeira e até depois de um tempo da própria liberdade financeira, que hoje ele alcançou, tá? E ele me inspirou muito, isso foi em final de 2018, a gente estava aí prestes a chegar numa pandemia, né, que ela aconteceu aí no começo de 2020, e, enfim, né, final de 2019 ela já estava começando no mundo inteiro. E foi uma baita sorte, né, pessoal, minha, porque eu comecei com essa mentalidade um ano antes de explodir essa pandemia. E aí, de fato, com a pandemia, tudo ficou muito mais difícil, principalmente, né, para amigos aí que eu seguia de fotografia, pessoas que eu conhecia aqui em grupos de WhatsApp, inclusive internacionais, fotógrafos. Provavelmente muitos de vocês devem conhecer esses fotógrafos internacionais super famosos aqui no YouTube. Nós tínhamos um grupo de WhatsApp lá onde as pessoas interagiam e muitos deles, assim, tiveram dificuldades seríssimas com a pandemia porque foram obrigados, né, a ficar em casa e muitos deles, assim, pararam de viajar, pararam de trabalhar e o dinheiro deles dependia daquilo, tá? Mas eu não, né? Eu, como eu já tinha mudado um pouco a minha mentalidade, eu, de fato, comecei a migrar para esse outro modelo de liberdade que agora, finalmente, né, depois de eu ter feito essa longa introdução aí e falado um pouco da minha história, eu vou contar aqui para vocês que é o modelo do Artha, tá bom, pessoal? O que é o modelo do Artha? Artha é uma palavra indiana que significa literalmente aí a conquista da matéria. Então, basicamente, é um conceito de prosperidade ampla, onde você não deve ser próspero só espiritualmente, ou não deve ser próspero apenas com relação a dinheiro. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão buscando essa prosperidade financeira, e eu também comecei a aprender que não é só a prosperidade financeira que vai fazer você livre, tá? E justamente esse conceito de Artha é o conceito de liberdade hoje que eu busco, tá? Porque para você ter liberdade, não adianta você ter liberdade só de tempo, né? Se você tem tempo, mas você não tem dinheiro, você acaba que fica preso. E aí você, às vezes, é obrigado a, sei lá, voltar para sua casa para começar a trabalhar, fazer coisas que você não quer, obedecer pessoas que você, enfim, não concorda. E é aquilo, né, pessoal? As 4 vertentes do Artha, que eu falei até para vocês aqui no começo do vídeo, que hoje eu acredito muito, primeiro, né, o Artha como liberdade financeira, que é uma coisa que eu já estou trabalhando aí há mais ou menos 6, vai fazer 7 anos agora, em 2025. E, assim, mudou completamente a minha vida, tá, pessoal? Porque eu comecei a investir e, claro, todos vocês aí, de alguma forma, já devem ter passado por alguns vídeos aí de educação financeira aqui no YouTube. E eu comecei a me interessar muito por educação financeira. E, pessoal, eu acho que é a melhor coisa que vocês podem fazer na vida de vocês. A gente pode até fazer uns vídeos aqui falando um pouco sobre isso. Eu não vou ficar falando aqui como especialista, mas a partir do momento que eu comecei a buscar a minha educação financeira, juntar dinheiro e investir bem o meu dinheiro, eu, graças a Deus, estou conseguindo conquistar aí uma situação muito positiva financeiramente. Então, isso me dá liberdade para eu fazer o que eu quiser da minha vida, né? Claro que hoje eu ainda tenho meu emprego, mas eu talvez daqui a uns anos eu já posso começar a pensar em deixar esse meu emprego para fazer isso aqui, que é uma coisa que eu amo, né? Conversar com vocês, enfim, ensinar um pouco sobre filosofias, viagem, falar aqui sobre mistérios, né? Sempre ligado às explorações, tá bom? Então, primeira coisa é o Artha como liberdade financeira, riqueza. A riqueza, pessoal, ela não compra felicidade, eu concordo com isso, mas com certeza, se você não tiver dinheiro, você vai estar vendendo a sua felicidade para você
conseguir aquele dinheiro ali que você precisa para as coisas básicas da sua vida, tá? Então é aquilo, né? Ter dinheiro resolve o problema de você não ter dinheiro. Outra coisa que eu comecei a me atentar bastante, até por causa da minha idade, né, pessoal? Eu acabei de entrar agora na fase dos 40, né? Recentemente, agora em dezembro, fiz 40 anos. E, pessoal, o ARTA com relação à saúde, tá? Então você tem que ter uma prosperidade, uma abundância de saúde para você também ser livre, né? Então não adianta nada eu ter um monte de dinheiro e eu não ter saúde. Principalmente eu, que sou uma pessoa que gosto muito de viajar, gosto muito de fazer trilhas, de ir para lugares longe, inóspitos e tudo mais. E eu tive uma experiência muito interessante quando eu estava fazendo a minha trilha lá no Peru, a trilha da Salcantay, que eu percebi que se eu não tivesse saúde suficiente, eu não conseguiria fazer aquela rota, né? Era uma rota em altitude, era uma rota de vários dias que exigia um pouco da sua capacidade física. E, pessoal, se você não se alimentar bem, se você não se exercitar, se você não fizer as coisas que você precisa para você ter uma boa saúde, você com certeza não vai ter a sua liberdade, tá? Então eu comecei a me atentar muito mais para minha saúde, provavelmente aí de uns 7 anos para cá, tá bom? É claro que esse eu comecei até um pouco antes aí de outras coisas que eu tenho feito agora das minhas filosofias, né? Mas, cara, a saúde é fundamental. Depois que você passa dos 30, principalmente, você tem que se ligar na sua saúde. E é uma coisa que eu recomendo para vocês também. Se vocês querem ter liberdade nessa vertente do ARTA aí, cuidem da saúde de vocês. Eu também posso dar dicas aqui para vocês, né, de, enfim, né, alimentação, de exercícios aí, principalmente voltados para essa questão aí da exploração, né, pessoal? Eu que gosto de fazer muitas trilhas. Se vocês quiserem algumas dicas aí também, a gente pode fazer vídeos sobre isso. A terceira vertente do ARTA que eu quero falar aqui para vocês, pessoal, é a paz de espírito, né? Paz profunda, que eu costumo falar também. E isso foi uma coisa até relativamente recente. Eu acho que foi uma coisa que eu evolui muito da pandemia para cá, principalmente porque eu não estava em paz comigo mesmo, especialmente no final ali da minha jornada com as fotografias e com a fotografia de paisagem, né? Eu fiz até um vídeo recente aqui para vocês que eu falo do flow, né? Que eu descobri que esse estágio de flow aí era muito importante para mim, para eu me sentir bem com o que eu estava fazendo, e eu não estava me sentindo desse jeito nas viagens que eu fazia, tá? Eu fazia viagens ali quase que cronometradas para eu fotografar lugares em determinados momentos, e se algum momento desse não saísse como eu imaginava, eu perdia logo a paz. Então eu falava, cara, eu não vou conseguir aquela foto que eu tanto queria. E aí eu começava a me comparar com outras pessoas que tinham conseguido fazer aquela foto naquele lugar, naquele momento, tá? E isso me deixava extremamente tenso, estressado, né? Eu já estava começando a ficar uma pessoa até um pouco amarga, né? Sempre viajei com a minha esposa e até mesmo minha esposa, ela estava falando um pouco isso para mim, né? Ela falava, poxa, você tá ficando um pouco amargo, né? Porque você fica muito frustrado com as coisas não podem ser desse jeito e tudo mais, né? E, cara, eu comecei a refletir sobre isso, né? Eu falei, cara, eu tô perdendo a minha paz para ser uma coisa que, enfim, eu nem sei se realmente é importante assim para mim, né? Ou eu nem sei se as outras pessoas são desse jeito que eu tô imaginando, né? Os outros fotógrafos, ou então outros influenciadores aqui da internet, né? Então, durante a pandemia, meio que eu fui forçado a abandonar esse modelo de viajar, fotografar e tudo mais. Então eu comecei a estudar, ler muito, entrei para a Ordem Rosa Cruz, que foi uma coisa que me ajudou muito nesse processo, então já estou há algum tempinho lá, desde acho que 2020, se eu não me engano, né? E pessoal, paz é a melhor coisa que vocês podem ter, tá? Independentemente de vocês terem dinheiro e de vocês terem saúde, se você não tiver paz, você vai ser uma bola de estresse ali, ninguém vai querer ficar perto de você, você não vai ter amigos, você não vai ter família que te aguente, né? Porque você vai ser uma pessoa extremamente azeda. Então, busquem tranquilidade, busquem paz, busquem até mesmo uma espiritualidade, né? Se vocês tiverem. Eu comecei a ser uma pessoa bem mais espiritual, né? Depois de um tempo pra cá, porque comecei a ler mais, comecei a interagir mais com o meu eu interior. E eu não tenho uma religião, pessoal, tá? A minha religião hoje, ela é uma crença, né? Na verdade. E essa crença é de que eu tenho, né? Esse eu interior, e que esse eu interior faz parte de um divino, de um todo aí, e que eu busco sempre essa paz
no meu dia a dia, tá, pessoal? Então, assim, independente da religião que você tem, ou enfim, né, da crença que você tem e tudo mais, se você estiver em paz, você tá no caminho certo. É até engraçado, porque na filosofia você também pode achar a paz, tá, pessoal? Então eu também, como eu não tenho religião, né, eu tenho essa minha crença lá, né, que é uma ordem mística iniciática, e também gosto muito de filosofia, e eles ensinam muita filosofia, eu também tenho essa vertente filosófica na qual eu estudo filósofos antigos aí, como Platão, como Sêneca, Aristóteles, até trouxe um vídeo recente aqui no canal falando sobre eles, né, com estoicismo, e também ali eu consegui achar bastante a minha paz aí, completando o terceiro pezinho aí do Artha. E finalmente aqui, pessoal, para falar do último pezinho do Artha, eu vou falar do propósito, tá bom? E aí, mais uma vez, né, provocando aqui vocês, né? Imagine que você tenha dinheiro, imagine que você tem paz, imagine que você tem saúde, mas você é aquela pessoa que fica lá e não faz nada para ninguém, né? Você fica ali muito autocentrado, parado no seu canto. Então, literalmente, aquele guerreiro lá que se aposentou e foi morar numa fazenda longe de tudo, né? Virou um ermitão lá, né? Eu também não tenho muita certeza que essa pessoa ela vai ser feliz, ela vai ser livre, tá? Principalmente porque todos nós estamos aqui por algum motivo, por algum propósito, tá? E também achar o meu propósito, ou pelo menos buscar esse meu propósito, né? Eu não vou dizer que eu achei definitivamente o meu propósito, apesar de que eu acho que muitas das coisas do meu propósito têm a ver com isso que eu tenho feito hoje aqui no canal para vocês, né? Eu pensei muito recentemente, fiz aí o rebrand no meu canal e acabei vendo que meu propósito é justamente ajudar um pouco a evolução das pessoas, né? Só que o meu jeito de ajudar com a evolução das pessoas é esse jeito que eu coloco aqui no canal, né? Com a exploração, com as viagens, mostrando coisas para vocês do mundo oculto. E aí não oculto só de místico, mas oculto também de mundos que pessoas nunca viram. Montanhas, lugares maravilhosos, natureza abundante, né? Uma coisa realmente divina, né? Que você olha para aquilo ali e você começa a acreditar um pouco mais no divino, né? Vendo uma paisagem tão incrível daquela. E foi isso que acabou me transformando um pouco também, né? Eu olhava para esses lugares, essas paisagens maravilhosas e falava, cara, não é possível que Deus de alguma forma não esteja presente aqui nesse momento e nesse lugar. E claro que as coisas místicas que a gente traz aqui para vocês também, porque eu sou fanático desde pequeno, como eu disse para vocês aí, em coisas nesse estilo, em mistérios da humanidade, tá? Então, propósito, pessoal. No momento que você acha seu propósito, né? E eu também, lá onde eu trabalho hoje, eu tô muito inclinado para esse propósito lá de ajudar as pessoas. Eu ensino pessoas lá, tá? Dou aula, dou coaching pro pessoal lá no meu trabalho, tá? É isso, né? Você acaba, de alguma forma, se sentindo muito mais útil para a humanidade, muito mais útil para sua família, muito mais útil para você mesmo, né? Porque você passa a se ver com respeito, a se ver com amor também. Então, isso é uma coisa que eu também provoco vocês aqui, né? Ache o propósito de vocês aí, né? Com Artha, né? Com mais uma coisa ali que vai apoiar essas três coisas que eu falei para vocês aqui, né? Da paz, da saúde e da riqueza. Porque se você tiver essas quatro coisas, você com certeza vai ter uma vida muito plena e muito feliz, que é uma coisa que eu também estou buscando agora e queria compartilhar aqui com vocês justamente porque eu acho que muitos de vocês que estão me vendo aí do outro lado devem estar nessa jornada também. Era isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco grande aqui, né? Quase meia hora aí de vídeo. Mas é aquilo. Quem chegou até aqui aí, agradeço. Deixa um like, curte a gente aí, né? Compartilha com uma pessoa que você acha que deve estar nessa mesma vibe aí. E eu vejo vocês no próximo, pessoal, porque a verdade também está aqui dentro. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.